Pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós vamos resolver os exercícios do teste. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo novo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo para você. Se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Exercício 1. Um cubo de aresta A é aquecido tendo uma variação de temperatura Δθ. O coeficiente de dilatação do material que o cubo foi feito é... Vamos então resolver esse exercício da seguinte forma. O cubo tem aresta A e a variação de temperatura foi de Δθ. Usando a expressão da dilatação volumétrica, nós temos que ΔV igual a VI vezes γ vezes Δθ. Abrindo ΔV, nós temos VF menos VI igual a VI vezes γ vezes Δθ. Calculando o volume final e o volume inicial, nós temos que o volume do cubo é A ao cubo. Daí nós temos A final ao cubo menos A inicial ao cubo igual a A inicial ao cubo vezes γ vezes Δθ. Mas nós vimos que γ é igual a 3 vezes alfa. Substituindo na expressão, nós temos AF ao cubo menos AI ao cubo igual a AI ao cubo 3 alfa Δθ. Isolando alfa, nós temos que alfa é igual a AF ao cubo menos AI ao cubo sobre 3 AI ao cubo Δθ. Então, esse é o valor do coeficiente de dilatação linear do material. Vamos ao próximo exercício. O exercício 2 é o seguinte. Uma barra de coeficiente de dilatação alfa igual a 5π vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, comprimento 2 metros e temperatura inicial de 20 graus Celsius está presa a uma parede por meio de um suporte de fixação S. A outra extremidade da barra B está posicionada no topo de um disco de raio 30 cm. Quando aumentamos lentamente a temperatura da barra até um valor final T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular Δθ igual a 30 graus no processo. Então aí a gente tem um esquema representando a situação. Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S e também sobre o disco, calcule o valor de T. Nós podemos resolver esse exercício da seguinte forma. Coletando os dados, nós temos aqui comprimento inicial da barra de 2 metros. Passando para centímetros, nós temos que o comprimento inicial é igual a 200 centímetros. O coeficiente de dilatação linear da barra é de 5π vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Aqui na minha resolução eu usarei 3,14 para o valor de π. Temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. O raio do disco, 30 centímetros. E a variação Δθ, que é a variação angular, de 30 graus. Analisando o esquema, nós temos aqui o ângulo de 30 graus devido ao rolamento do disco. Nós temos aqui um ΔL, que é um comprimento linear, e nós temos o raio do disco. Notem que foi gerado um triângulo retângulo, onde nós temos aqui os lados cateto oposto e cateto adjacente, então nós podemos calcular o ΔL usando a relação da tangente. Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo os dados, nós temos que tangente de 30 graus é igual a ΔL, que é o cateto oposto, sobre o raio, que é o cateto adjacente. Isolando o ΔL, nós temos que ΔL é igual a R vezes tangente de 30 graus. Substituindo os valores, nós temos que ΔL é igual a 30 centímetros vezes raiz de 3 sobre 3, onde raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Dividindo
30 centímetros por 3, nós obtemos 10 centímetros. Daí, ΔL é igual a 10 centímetros vezes raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Substituindo, nós temos ΔL igual a 10 centímetros vezes 1,73. Multiplicando, nós temos ΔL igual a 17,3 centímetros. Vamos agora usar a expressão da dilatação linear. A expressão é ΔL igual a LI alfa T menos TI. Distribuindo Li alfa dentro do parênteses, nós iremos aqui fazer o chuveirinho, nós iremos multiplicar Li alfa com T e fazer mais com menos menos Li alfa vezes Ti. Daí nós obtemos ΔL igual a Li alfa T menos Li alfa Ti. Vamos aqui passar menos Li alfa Ti para a esquerda da igualdade, trocando o sinal. Daí nós temos que Li alfa T é igual a ΔL mais Li alfa Ti. Li alfa está multiplicando T, inverso da multiplicação, divisão. Então vamos passar Li alfa dividindo. Daí T é igual a ΔL mais Li alfa Ti sobre Li alfa. Substituindo os valores, nós temos que T é igual a 17,3 centímetros mais 200 centímetros vezes 5 vezes 3,14 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1 vezes 20 graus Celsius dividido por 200 centímetros vezes 5 vezes 3,14 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Nós podemos cortar no numerador graus Celsius a menos 1 com graus Celsius. Notem que aparece apenas a unidade centímetro no numerador, que nós iremos cortar com a unidade centímetro do denominador, sobrando apenas a unidade de graus Celsius. Vamos então efetuar as multiplicações. Nós teremos que T é igual a 17,3 centímetros mais 6,28 centímetros dividido por 0,314 centímetros graus Celsius a menos 1. Somando 17,3 centímetros com 6,28 centímetros, nós temos 23,58 centímetros. Cortando centímetro com centímetro, sobra a unidade de graus Celsius. Dividindo 23,58 por 0,314, nós iremos obter como resultado 75 graus Celsius. Portanto, a temperatura T é igual a 75 graus Celsius. Vamos ao próximo exercício. Exercício 3. Certa escala termométrica adota os valores menos 20 graus E e 280 graus E, respectivamente, para os pontos de fusão de gelo e ebulição da água, sob pressão de 1 atm. A fórmula de conversão entre essa escala e a escala Celsius é... Então aqui a gente pode determinar a expressão de conversão por meio de um gráfico. Vamos então montar esse gráfico. Nós temos aqui no eixo vertical a temperatura em grau E e no eixo horizontal a temperatura em graus Celsius. Nós temos que 0 graus Celsius corresponde a menos 20 graus E e que 100 graus Celsius corresponde a 280 graus E. Vamos pegar uma temperatura na escala E qualquer relacionada à temperatura na escala Celsius qualquer. Nós temos aqui que TE será um TC. Traçando aqui a reta, nós temos uma relação linear. Vamos aqui destacar pedaços no eixo vertical e no eixo horizontal. No eixo vertical, eu tenho aqui o pedaço A, que ele vai de menos 20 até TE, e o pedaço B, que ele vai de menos 20 a 280. Vamos pegar no eixo horizontal o pedaço C, que ele vai de 0 a TC, e o pedaço D, que vai de 0 a 100. Nós aqui podemos usar a relação de semelhança de figuras. Usando essa relação, nós temos que A sobre B é igual a C sobre D. Substituindo os tamanhos A, B, C e D, nós temos que TE menos 20
sobre 280 menos menos 20 igual a TC menos 0 sobre 100 menos 0. Fazendo TE menos menos 20, nós teremos TE mais 20. E 280 menos menos 20, 280 mais 20. Daí nós ficamos com a expressão TE mais 20 sobre 280 mais 20 igual a TC sobre 100. Somando 280 com 20, nós temos TE mais 20 sobre 300 igual a TC sobre 100. 300 está dividindo, vamos passar ele multiplicando. Daí nós ficamos com TE mais 20 igual a 300, TC sobre 100. Dividindo 300 por 100, nós teremos TE mais 20 igual a 3TC. Vamos isolar TE, 20 está somando, vamos passar ele para a direita da igualdade, subtraindo. Daí, TE é igual a 3TC menos 20. Essa é a expressão que determina essa conversão. Note que, para 0 graus Celsius, nós temos uma temperatura de menos 20 graus E. E para 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, nós teremos 3 vezes 100, que é 300, menos 20, que corresponde a 280 graus E. Então, essa é a expressão de conversão. Beleza? Vamos ao próximo exercício. Exercício 4. A figura representa a variação do comprimento de uma determinada barra homogênea. O valor do coeficiente de dilatação linear do material de que é constituída a barra é, então aqui nós temos o gráfico, onde o comprimento inicial é de 2 metros, o comprimento final é de 2,02 metros e a variação de temperatura é 200 graus Celsius, pois a temperatura inicial é 0 graus Celsius e a temperatura final é de 200 graus Celsius. Beleza? Vamos então calcular da seguinte forma. Extraindo os dados, nós temos LI, que é o comprimento inicial, LF, que é o comprimento final, a temperatura inicial 0 graus Celsius e a temperatura final 200 graus Celsius. Calculando a variação ΔL, nós temos que ΔL é igual a LF menos LI. Substituindo os valores, nós temos que ΔL é igual a 2,02 metros menos 2 metros. Daí, ΔL é igual a 0,02 metros. A variação de temperatura é igual a 200 graus Celsius, pois fazendo 200 graus Celsius menos 0, o resultado será 200 graus Celsius. Vamos agora usar a expressão da dilatação linear. Nós temos que ΔL é igual a LI alfa delta θ. Isolando o alfa, LI delta θ está multiplicando, vamos passar esses caras dividindo. Daí, alfa é igual a ΔL sobre LI delta θ. Substituindo os valores, nós temos que alfa é igual a 0,02 metros dividido por 2 metros vezes 200 graus Celsius. Fazendo 2 vezes 200 graus Celsius, nós obtemos 400 metros graus Celsius. Cortando metro com metro e jogando graus Celsius para o numerador, trocando o sinal do expoente, nós teremos 0,02 sobre 400 graus Celsius a menos 1. 0,02 dividido por 400, nós temos como resposta alfa igual a 0,0005 graus Celsius a menos 1. Escrevendo a nossa resposta em notação científica, vamos andar com a vírgula para a direita até colocar ela na posição direita do 5, nós iremos andar 5 casas. Portanto, nós teremos 5 vezes 10 a menos 5. Logo, alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear do material. Vamos ao próximo exercício. Exercício 5. Na figura está representada uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação do metal da parte superior 1 é o dobro do coeficiente do metal 2. A temperatura ambiente, a lâmina é horizontal. Se a temperatura for aumentada a 150 graus Celsius, a lâmina... então o coeficiente de dilatação linear da lâmina 1 é o dobro do coeficiente de dilatação linear da lâmina 2. Como essas lâminas estão presas e elas têm o mesmo comprimento inicial e a mesma variação de temperatura,
o que vai determinar quem irá dilatar mais e quem irá dilatar menos será o coeficiente de dilatação linear do material. Como o coeficiente de dilatação linear da lâmina 1 é maior que o coeficiente de dilatação linear da lâmina 2, logo, a lâmina 1 irá se dilatar mais que a lâmina 2. Com isso, a lâmina 2 irá puxar a lâmina 1 para baixo. Com isso, elas irão se curvar para baixo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. A lâmina curvará para baixo. Beleza? Vamos aí ao próximo exercício. Um parafuso está emperrado numa porca de embarque. Para soltar o parafuso, devemos: foi dado o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é de 34 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e do invar, liga de ferro e níquel, é de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, como o coeficiente de dilatação volumétrica do parafuso é maior, o parafuso irá sofrer maior diminuição do volume, facilitando o desemperramento. Portanto, a opção correta é a opção C, resfriar igualmente as duas peças. Vamos ao próximo exercício. Exercício 7. Um bloco apresenta densidade igual a 10 gramas por centímetro cúbico a 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do metal é 2,8 vezes 10 a menos 8 graus Celsius a menos 1, a densidade desse bloco a 300 graus Celsius é... Vamos resolver então da seguinte forma. Extraindo os dados do enunciado, nós temos que a densidade inicial do bloco é 10 gramas por centímetro cúbico. O coeficiente de dilatação linear do bloco é 2,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A temperatura inicial, θi, é de 0 graus Celsius e a temperatura final, θf, é de 300 graus Celsius. Vamos então definir o volume inicial do bloco. A 0 graus Celsius, nós temos que a densidade inicial é igual a massa dividido pelo volume inicial. Isolando o volume, nós podemos passar o volume multiplicando a densidade e passar a densidade dividindo. Daí, o volume inicial é igual a massa dividido pela densidade inicial. A 300 graus Celsius, nós temos a mesma relação, que a densidade final é igual a massa dividido pelo volume final. Isolando o volume final, nós temos que o volume final é igual a massa dividido pela densidade final. Vamos agora usar a expressão da dilatação volumétrica. ΔV é igual a VI vezes gama vezes θF menos θI. Substituindo ΔV, nós temos VF menos VI igual a VI gama vezes θF menos θI. Isolando o VF, nós temos menos VI. Vamos passar para a direita da igualdade, mais VI. E nós vimos que gama é igual a 3 vezes alfa. Substituindo, nós temos que VF é igual a VI mais 3VI alfa, θF, menos θI. Podemos aqui, à direita da igualdade, colocar VI em evidência. Nós ficamos com VF igual a VI, que multiplica 1 mais 3 alfa, θF menos θI. Mas nós vimos que VF é igual a massa dividido pela densidade final e VI é a massa dividido pela densidade inicial. Substituindo, nós temos M sobre DF igual a M sobre DI, que multiplica 1 mais 3 vezes alfa, θF menos θI. A massa não irá mudar, então aqui nós podemos cancelar esses caras, vamos cortar essas massas. Daí nós temos a expressão, substituindo os valores, 1 sobre DF é igual a 1 sobre 10 gramas por centímetro cúbico, vezes 1 mais 3 vezes 2,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, vezes 300 graus Celsius. Nós podemos cortar graus Celsius a menos 1 com graus Celsius e fazer 3 vezes 2,8 vezes 10 a menos 5 vezes 300, nós vamos obter 1 sobre DF igual a 1 sobre 10 gramas por centímetro cúbico, vezes 1 mais 0,0252. Fazendo a soma e dividindo por 10 e multiplicando o cruzado, nós obtemos um valor da densidade final de 9,75 gramas por centímetro cúbico. Beleza?
tente fazer esses cálculos. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Bom, os exercícios 8, 9 e 10 vou deixar para você resolver. O exercício 8 é o seguinte. Um estudante observa que, em certo instante, a temperatura de um corpo, na escala Kelvin, é 280 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo, na escala Fahrenheit, é 86 graus Celsius. Nessas 2 horas, a variação da temperatura do corpo, na escala Celsius, foi de... Faça esse exercício. Exercício 9. 2 fios metálicos, A e B, feitos de materiais diferentes, possuem o mesmo comprimento e temperatura iniciais. Quando a temperatura aumenta para um valor θ, os comprimentos de A e B aumentam 2% e 6% respectivamente. A razão aproximada entre o coeficiente de dilatação do fio A pelo coeficiente do fio B é... Faça esse exercício. Exercício 10. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum, porque... Pense aí e marque a alternativa correta. Bom, espero que tenha entendido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima aula. Bons estudos! Valeu, pessoal!